E na nossa retrospectiva 2025, eu deixei a Netflix pro final porque eu não queria que você passasse raiva. Seguindo uma tendência muito forte em todos os streamings, esse ano a Netflix reduziu muito o conteúdo LGBTQIA+ na plataforma. E claro, para piorar, ainda cancelou Boots, que foi a nova série deles esse ano que todo mundo amou. Sabe quem salvou a Netflix do desastre total esse ano? Os outros países, especialmente o Brasil, que entrou com 2 filmes maravilhosos. Pô, Marcel, mas mesmo assim você ainda decidiu fazer um vídeo só pra Netflix? Sim, primeiro porque a Netflix ainda é o streaming mais popular, e segundo porque muitas novidades gays que entraram no catálogo eles nem divulgaram. Vai ter vários momentos nesse vídeo que você vai pensar, nossa, eu nem sabia disso aí. Então bora contar tudo pra você, e se você ficar com gostinho de quero mais, corre lá nos outros 3 vídeos dessa retrospectiva, porque todos eles estão recheados. O primeiro é de séries em outros streamings, o segundo foi só de filmes brasileiros e o terceiro de filmes internacionais. Vamos aqui fazer um minuto de silêncio para relembrar a nossa companheira Boots, que estreou de mansinho em outubro, conquistou todo mundo, causou a ira no governo Trump, mas nem mesmo todo esse burburinho foi suficiente para salvá-la do cancelamento. O Pentágono publicou uma declaração putíssima da vida só porque essa série ousou contar a história real de um jovem gay que se alistou nos fuzileiros navais nos anos 90. E, apesar de toda a homofobia, todo o segredo que era exigido pela política do Don't Ask, Don't Tell, ainda assim ele conseguiu se adaptar, fazer amigos e completar o treinamento. Sim, tem um lado meio problemático aí, né? Porque rola aquela velha idolatria cega que os americanos têm pelas forças armadas, pelo militarismo, e o personagem principal só consegue se conectar com os caras aderindo a todos aqueles rituais idiotas da masculinidade tóxica, né? Envolvendo violência, competitividade, álcool e coisas do tipo. Ainda assim, eu gostei. A gente precisa de séries gays diferentes com outras perspectivas. Elas não precisam ser moralmente perfeitas e os seus protagonistas também não. Boots, você vai fazer falta. Agora em dezembro estreou Escondidinho, um filme que desafia aquela velha ideia que nós temos sobre os japoneses. Sim, eles podem ser passionais, sim, eles podem ser super expressivos na dança, e sim, existem japoneses que são gays e não sentem culpa por isso. Ten Dance acompanha 2 homens que arrasam no requebrado. Shinya Sujiki, o rei da dança de salão, e Shinya Suzuki, o mestre dos ritmos latinos. Eles nunca competiram entre si, porque estão em categorias diferentes, mas os fãs e a imprensa vivem comparando os dois, então eles se odeiam. Só que eles acabam tendo que unir forças para vencer a prestigiosa competição Ten Dance. Pois é, uma competição que aceita 2 homens juntos, achei super moderno. E em meio a vários ensaios intensos, dedicados, eles começam a perceber que podem ser parceiros fora do salão também. É uma delicinha de filme e as cenas de dança são realmente incríveis. Eu sempre divulguei o filme A Velha Guarda para todo mundo porque ele tinha uma representatividade que faz falta. Um casal gay que são heróis de ação. Nick e Joe são completamente apaixonados e fazem parte de um time de mercenários imortais que botam pra quebrar, liderados pela Charlize Theron. O primeiro filme é bem bom, então tava todo mundo animado para a continuação, que só veio 5 anos depois. E olha que decepção. Eu fico feliz que eles tenham adicionado a Uma Thurman como uma super vilã, mas o roteiro é tão fraquinho, tão ralinho. Tem pouquíssimas cenas boas entre Nick e Joe e ainda comete um erro que tá virando uma tendência insuportável em Hollywood. Ele termina a história na metade, tipo o último Velozes e Furiosos. A resolução só vai aparecer no próximo filme, se é que a gente vai ter um próximo filme, né? Até agora a Netflix não confirmou nada. Produzida por Tina Fey, a série As 4 Estações do Ano estreou em maio, trazendo o segundo gay mais requisitado de Hollywood atualmente, Colman Domingo. O primeiro lugar, você sabe, é o Jonathan Bailey. Na verdade, o elenco todo é excelente, incluindo a própria Tina Fey, Steve Carell e Will Forte. Eles interpretam 3 casais que têm uma promessa interessante. Todo ano, eles viajam 4 vezes juntos para poder matar saudades. Mas ao longo desse ano, a gente vai vendo cada vez mais fissuras nessa amizade e nesses casamentos. No caso de Colman Domingo, ele tá passando por uma crise de saúde, mas não quer dar o braço a torcer e não aguenta mais o seu marido super protetor, vivido por Marco Calvani, o marido do Marco Pigossi na vida real. Mas ó, comparado com os outros casais, o casamento deles tá de vento em popa, viu? Aliás, a série também, ela já foi renovada para uma segunda temporada.
A Netflix finalmente encerrou Elite depois de 8 temporadas, mas você não acha que ela ia dispensar essa fórmula que deu tão certo, né? Então, em junho, estreou a nova série juvenil espanhola Olimpo, que também tem muito filézão pros gays. Em vez de uma escola secundária, o ambiente agora é um centro de alto rendimento para futuros atletas olímpicos. O que é ótimo, porque agora os produtores têm ainda mais desculpas para explorar os corpos atléticos do elenco, que só tem padrãozudo. A protagonista é uma nadadora recém-recrutada que precisa descobrir como se encaixar nesse clube super competitivo, igualmente cheio de intrigas e romances. Mas quem é que se importa com ela, né? O que os gays curtiram mesmo foi o Rock, o capitão do time de rugby, que é assumidamente gay, e Sebas, que é o valentão esquentadinho do time, mas que no fundo tem medo de que todo mundo descubra que ele também é gay. A tensão sexual dos dois vai acumulando até explodir numa cena quentíssima no vestiário no final do episódio 3. E sim, eles transam de novo no episódio 5 e no episódio 7, e eu ia até dizer que eles iriam continuar se pegando na próxima temporada, mas literalmente enquanto eu escrevi esse roteiro, a Netflix anunciou o cancelamento de Olimpo. Caralho, hein, Netflix? Não vai sobrar nenhuma! Você não imagina a minha surpresa quando eu descobri que Homem com H, o melhor filme nacional que eu vi esse ano, foi parar na Netflix míseros 3 meses depois da sua estreia no cinema. O filme ainda estava lotando salas de cinema no Brasil todo. Mas enfim, pelo menos assim, mais gente pôde conferir essa biografia preciosa do Ney Matogrosso, que emociona e conquista até quem não é super fã dele como eu. Que pessoa incrível, que talento incrível e que história incrível, tão bem contada pelo diretor e roteirista Esmir Filho. Essa daqui basicamente vai ser a referência de como se faz uma boa cinebiografia de um astro da música, né? Já teve várias, até agora teve poucas que foram boas, essa aqui foi uma delas. Bom, ajuda bastante se você escala a pessoa certa para o papel, e nesse caso foi o Jesuíta Barbosa, que podia ter se perdido nos maneirismos do Ney, mas encontrou a sua própria versão do Ney, né? Não uma cópia, mas um ser vivo, que inclusive muda e se transforma ao longo de quase 50 anos contados na tela. É bizarro como um filme que consegue cobrir tanta coisa, tantas histórias, né? Rejeição paterna, ditadura, AIDS, Cazuza, e mesmo assim não fica nem parecendo que está escondendo o jogo, nem que passou por tudo correndo e deixou muita coisa de fora. Simplesmente vai e assiste, porque esse é um dos filmes essenciais de 2025. A boa notícia é que você pode assistir Os Donos do Jogo sem medo, porque, milagre, a Netflix não cancelou a série e vai ter uma segunda temporada. A má notícia é que, infelizmente, o casal gay é secundário na trama. Mas, ainda assim, bora celebrar essa representatividade que a gente sempre quis de gay trambiqueiro, gay valentão que mete bala, empina a moto e, nesse caso aqui, está envolvido no pior esquema do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. O casal é o Sombra e o Esqueleto. E o Esqueleto é o irmão do protagonista, o Profeta. Um soldado pequeno no esquema, mas que aproveita um vácuo no poder para se infiltrar em uma das grandes famílias que controlam o jogo clandestino. A trama corre em passo acelerado, todo episódio tem uma reviravolta, tem uma descoberta, e sim, a gente acaba torcendo para essa galera do mal. Eu já tô prontinho para esses novos episódios e torcendo para ter mais gaysice na segunda temporada. Se você tivesse falado, é mais uma novidade gay recente na Netflix, e se você só olhasse aí para essas cenas, quase parece que é um filme brasileiro, né? Mas é filipino. A galera nas redes sociais adora dizer que as Filipinas são nossos irmãos lá do outro lado do globo, e dá para entender por quê. A gente tem muitas semelhanças culturais. Saca se essa história não podia rolar no Brasil. Seth é um cara que dedicou a sua vida toda à igreja, mas tudo vira de pernas pro ar quando seu pai morre, e no velório, uma mulher revela que ele, na verdade, tinha sido um gay enrustido a vida toda. Seth está prestes a partir para o exterior como missionário, mas muda os planos para ir para a Espanha tentar descobrir o suposto amante do seu pai. E nessa jornada, ele acaba questionando por que sua igreja trata tão mal os homossexuais. É um filme muito bonito, que vai tocar especialmente quem já escapou de uma igreja homofóbica. E olha só, é inspirado na história real do pai da diretora, Shaira Advíncula. O Filho de Mil Homens é uma pequena obra-prima do diretor Daniel Rezende, o mesmo de Bingo, O Rei das Manhãs, e dos 2 filmes da Turma da Mônica. E que maravilhoso ele ter conseguido o auge da carreira dele adaptando um livro tão difícil, tão infilmável quanto esse do Walter Ugumãe. Se teve um tema que marcou várias produções LGBTQIA+, esse ano, foi o das famílias não convencionais. E é o caso aqui do pescador Crisóstomo, um homem rude, vivido por Rodrigo Santoro, que decide adotar o pequeno Camilo. Aos poucos, esse mero ato de afeto
vai agregando outras pessoas e outras histórias ao seu redor. Uma delas é a do jovem Antonino, vivido por Johnny Massaro, o mesmo de Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente. Aqui ele vive um rapaz tímido, retraído, que decide renegar a sua sexualidade e se casar com uma mulher por pura pressão da família. Como essa decisão se cruza com a de Crisóstomo e do Camilo, eu vou deixar para você descobrir e se surpreender assistindo o filme. E aí, o que você achou da Safra Gay 2025 da Netflix? Você anda satisfeito ou insatisfeito com esse serviço de streaming? Me conta aí nos comentários. E me conta também qual desses filmes e séries você mais gostou. Pra galera que assina os outros streamings, vale lembrar que essa retrospectiva 2025 tem mais 3 vídeos com mais de 40 dicas de filmes e séries gays que saíram esse ano. O link para todos eles está no descritivo do vídeo. E agora é hora de olhar para 2026. Logo mais vai pintar aí o meu tradicional preview de ano novo, com tudo que vai chegar nas telonas e nas telinhas no primeiro semestre. Você não vai querer perder, né? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê em breve, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.